E aí, pessoal, tranquilo? Vamos lá. Trazer aqui para vocês uma nova lei, foi criada aí, promulgada ontem, né? Lei número 14.245, de 22 de novembro de 2021, ok? Essa lei, ela altera um dispositivo do Código Penal e alguns dispositivos do Código de Processo Penal, tá? Fala lá a lei, altera os decretos, leis número 2.848, Código Penal, e o 3.689, o Código de Processo Penal, ok? Também a lei 9.099 de 95, tá? Que é o Juizado Especial Criminal, para coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas e para estabelecer causa de aumento de pena no crime de coação no curso do processo, que é o crime do artigo 344 do Código Penal. Fala lá o artigo 344 do Código Penal. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo em juízo ou em juízo arbitral, reclusão de 1 a 4 anos e multa além de pena correspondente à violência, caso ocorra. O artigo 2º dessa lei, né, 14.245, cria, né, altera, né, ou cria um parágrafo único do artigo 344, aumentando a pena. Ó. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Bom, essa lei aqui, ela tem uma discussão aí, que é aquele caso da Mariana Ferrer, né? Que naquela audiência houve algumas coisas de lá, enfim, eu não vou entrar no mérito se está correto, se está errado, se todo mundo já deu suas opiniões aí, eu quero tratar da questão técnica, tá? O artigo 3º dessa lei fala: na audiência de instrução e julgamento, e em especial nas que apurarem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, tá? Cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo. Vedadas, 2 pontos. Esse é o problema. A manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos, a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas, tá? Essa mesma redação vai para o artigo 474 e para o artigo 81 da Lei 9.099 de 95. Ou seja, pessoal, lá na questão processual, quando estiverem lá na audiência de instrução e julgamento, né, uma referente aos procedimentos comuns, outra lá no júri e a outra da Lei do Juizado Especial Criminal, né? Bom, na realidade, o que se tem aqui é tentar buscar, né, a urbanidade entre as pessoas. Isso já é estipulado na lei, estipulado por questão de ética e por aí vai dentro do meio forense, ok? E mais, o juiz, ele já tem esse poder, e até porque ele é o juiz-presidente, ele que está presidindo a audiência, o ato processual, ele tem o poder para dali identificar se está tendo alguma extrapolação das partes, tanto do Ministério Público quanto da Defesa, quando está lá arguindo a testemunha, a vítima, ou quando está lá na sua sustentação oral, por exemplo, ok? Qual é o grande problema aqui, gente? Esse inciso 1º e inciso 2º, né, que vem tratar a vedação, fala assim, ó, a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos. Então, veja bem, o crime, existe um fato, o fato principal, por exemplo, matar alguém. Esse é o fato principal. Alguém matou uma outra pessoa.
Só que o crime, segundo o artigo 59 lá do Código Penal, a gente pode perceber isso, existem circunstâncias. Essas circunstâncias, ela pode estar ligada diretamente com aquele fato ou não. Não no sentido direto, ela pode estar interligada, porém com fatos anteriores ao fato principal, tal como uma discussão, tal como um outro assunto qualquer. O grande problema aqui, ó, nesse inciso primeiro, e até o inciso segundo, mas o inciso primeiro, é que agora me parece que as partes, principalmente a defesa, vai começar a ter problema aqui. Por quê? Ora, se eu quiser trazer informações, né, me manifestar sobre circunstâncias anteriores à ocorrência do fato principal, porém que tem ligação e que pode ter interferência no resultado final, eu posso estar me dispondo com um juiz, no sentido de um bom debate jurídico, né? E, às vezes, tendo até a questão do cerceamento de defesa. Parece que isso aqui é muito complicado, acho que vai ter muita reclamação aí, a gente tem que, dentro dessa questão aqui, observar o princípio da ampla defesa, devido ao processo legal, e da plenitude de defesa. Então, fica aqui já a dica aí para os estudantes, para os estagiários, para os advogados que de repente não militam na área penal, ou os que militam, mas são novos. Isso é uma lei que saiu agora, recente, no dia 22 de novembro, hoje é dia 23. Cuidado, porque você não está impedido, né, de trazer manifestações, né, sobre circunstâncias ou elementos, né, que não ocorreu naquele fato específico, no momento do ato, mas que faz referência ou está ligado com aquele fato. Então, eu posso muito bem trazer isso e devo. Ok, gente? A lei não está proibindo isso. Ah, mas se o magistrado, por algum motivo qualquer, interferir, você explica para ele por que você está trazendo essa informação para dentro do processo, por que você está fazendo essa pergunta para essa pessoa, né, referente àquele assunto que não é o fato principal, mas que está interligado com ele, ok? Para que as coisas possam ficar bem claras. Porque, senão, daqui a pouco está amordaçando de vez a defesa. Talvez até o Ministério Público. O problema é que, quanto ao Ministério Público, ninguém fala nada. O Ministério Público, por diversas vezes, extrapola e o juiz está ali fazendo cara de paisagem, né? Com a defesa, qualquer coisa está sempre tendo esse problema. Inclusive, essa lei vem em razão da suposta, né, manifestação do advogado de defesa nesse caso concreto. Temos que ter muito cuidado. É um tipo penal aqui, no inciso primeiro e no inciso segundo, muito aberto, tá? Então, cuidado que quando fala assim, ó, também no inciso 2, a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Eu fico preocupado aqui no júri, né? Fico preocupado aqui num júri aqui que a pessoa, por exemplo, a suposta vítima tenha xingado o réu, ou a suposta vítima, né, esteja envolvida, né, numa situação de uma linguagem que não é, né, muito adequada, e você vai ter que reproduzir essa linguagem, essa fala no júri. Isso vai ser considerado crime? Isso vai ter que ser impedido? Vai ocorrer o impedimento do advogado se manifestar dessa forma? Parece que não pode, tá? Então, tem que ter muito cuidado com o caso concreto que vai acontecer aqui, tá? Então, é um tipo penal muito aberto, deixa muito a decisão, né, nas mãos do magistrado, segundo a sua interpretação, mas se você estiver atuando e caso esteja sendo tenha ou esteja sofrendo interferência do magistrado no seu trabalho, procure mostrar para ele que é necessário que seja daquela forma. Principalmente, volto a afirmar, lá no tribunal do júri, principalmente no caso do plenário do tribunal, ok? Temos o princípio da plenitude de defesa, que não pode ser sufocado por essa lei,
por esse artigo dessa lei, não tem como. Então, fica aqui a dica para a leitura, para os estudos, e vamos aguardar para ver como isso vai acontecer na prática, tá? Mas não pode deixar isso de qualquer jeito, não, senão daqui a pouco a defesa não vai poder fazer mais nada, tá? Fica aqui essa informação. Essa mesma informação que eu trouxe aqui do artigo 400A cabe para o 474A e para o artigo 81 da Lei 9.099 de 95, inclusive, repetindo aqui, né? Todos o inciso 1º e o inciso 2º. Na verdade, foi só copiando o artigo e jogando para dentro da lei, para dentro do Código Penal, para dentro do Código de Processo Penal e para a Lei 9.099 de 95. Então, vamos ficar atentos aí, bons estudos. Logo a gente está retornando aí para outras informações. Grande abraço.